Como a maioria dos adolescentes, eu sempre tive problema com a minha estima, com o meu jeito de ser, de lidar com amizades. Eu tinha, sim, uma dificuldade em conversar com as pessoas, em ser simpática, em ser legal, em fazer novas amizades. Sempre fui bem fechada e não me sentia tão bonita, tão capacitada, bom, enfim, coisas de adolescentes, né? Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler, porque eu sempre gostei de ler, e vi em vários lugares que quando a gente se sente assim, o mais legal é a gente procurar alguma coisa pra fazer, um esporte, um hobby, alguma coisa. Então, abriram as vagas no colégio do Interclasse pro campeonato de vôlei. E eu, né, sempre fui alta e pensei, vou me inscrever nesse campeonato. E também gostava muito de praticar esporte. E eu me inscrevi. Quando eu comecei a praticar o vôlei, muitas coisas melhoraram, porque eu me saía muito bem no vôlei. Então, quando as pessoas iam tirar time, eu sempre era uma das primeiras a ser escolhida. Eu jogava muito bem, eu conseguia pegar, arremessar muito alto, pegar bolas baixas. Então, o professor viu que eu tinha futuro e começaram a investir em mim. Então, por exemplo, eles sempre dispensavam os alunos que estavam ali para passar tempo e deixavam os alunos que realmente tinham potencial para ir para campeonatos, né? E eu tava ali. E tinham dois times. Tinha os iniciantes, que eram essas pessoas que faziam aquilo meio que pelas coxas, tipo de qualquer jeito. E tinha os profissionais, que eram aqueles que estudavam pra ser profissionais. E eles já me colocaram nesse pra ser profissional. Então, desde ali, eu comecei a sentir mais forte, mais bonita, mais potente. E claro que junto a isso, eu não sabia lidar com esse sentimento, eu também me tornei um pouco snob, um pouco medíocre, um pouco antipática. Eu já era assim, não tinha tanta simpatia com as pessoas, mas eu me tornei mais antipática ainda. E assim, não sorria pra qualquer pessoa, não deixava qualquer pessoa se aproximar de mim, era o meu jeito, entendeu? E claro que eu tinha aquele negócio de me gabar e tinha sempre aquele negócio de competitividade. Eu era melhor, eu queria ser a melhor, eu estudava para ser a melhor, eu começava a ler livros sobre vôlei, campeonatos, pessoas, tudo isso, práticas que poderia me aperfeiçoar dentro da minha área, né? E o que acontece? Já 2 meses, assim, fortíssimo, a gente treinava quase que todos os dias, de segunda a sexta, praticamente. Às vezes uma vez na semana, no meio de semana que a gente não praticava. Eu me dedicava muito, eu mudei a minha alimentação, meu ritmo de vida, meu pensamento, meu direcionamento. E aquilo sempre me fez muito bem. E os meus pais, eles assim, sempre foram muito ocupados, eles nunca ligaram muito assim pra mim em questão de conversa. Por isso que eu também tinha a estima baixa, não sentia apoio ali. E acabava que no vôlei, com o apoio dos meus professores, eu me sentia sempre bem, meio que não me preocupava mais com meus pais, com muita coisa, na verdade. E o que acontece? Teve um dia que era a época, meados de junho, mais ou menos, o campeonato era pra acontecer em outubro. E eu fui no aniversário de um garoto da escola, que ele convidou muitas pessoas pra ir, e eu fui. E sabe quando você anda e você torce o pé? Aconteceu isso comigo. Cara, eu torci meu pé 4 vezes em menos de 1 hora. Sério, menos de 1 hora eu torci meu pé 4 vezes. Surpreendente. Só que assim, às vezes realmente acontecia, porque eu jogava, era muita tensão no pé. Então, às vezes eu torcia, mas no outro dia tava tranquilo. Só que depois dessa festa, no outro dia, meu pé tava doendo. Tava assim, uma dorzinha chata, não era nada assim, cabuloso, mas mesmo assim tava doendo. Eu fui praticar o vôlei, torci meu pé e tava doendo muito. Eu cheguei a sentar assim, porque parece que tinha torcido alguma coisa. E o professor veio e falou pra mim, o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu tô sentindo muita dor, tô sentindo muita dor. Então ligaram pra minha mãe foi me buscar, minha mãe marcou uma consulta e me levou no médico. Quando eu cheguei no médico, a gente fez todos os exames e o médico viu que eu tava com rompimento parcial ligamentar. Então, ou seja, eu ia ter que fazer fisioterapia e eu tinha que dar um tempo no vôlei. E ele falou, calma, é 1 mês, vai dar tudo certo. E aquilo já me sufocou, né? 1 mês sem vôlei, 1 mês sem treinar, 1 mês, o campeonato tava aí, eu era melhor do time, queria ser melhor do time. Mas eu fiquei calma, mantive a minha postura, né? Eu ficava bem chateada de ir pra escola e
eu participava de todos os ensaios, assim, de todos os jogos, de tudo que eles estavam fazendo no campeonato. Ficava analisando, eu via uns passes que... Sabe quando parece que você é a professora? Parecia que eu era professora, eu via e eu gritava e eu corrigia, eu queria corrigir, e o professor falava pra eu ficar na minha, que, sabe, começaram a me colocar no meu lugar como aluna mesmo, e aquilo começou a me fazer muito mal. Só que beleza, fiz todo o procedimento de fisioterapia, só que quando chegou o final de um mês, que eu fui fazer o exame novamente, o médico disse que eu ainda não estava 100%, e eu sabia que eu não estava 100%, porque eu ainda estava sentindo dor no pé, ele disse que eu tinha que ficar mais um mês. Aí eu respirei fundo, enchi meu olho d'água, fiquei numa boa, vamos, mais um mês. Passou mais um mês eu fazendo fisioterapia, eu tinha que ir sempre, tava ali fazendo todos os processos, participando das aulas, sentada, aquilo ia me afundando, ia me afogando, ia me fazendo muito mal, mas assim, continuei firme, né? Passou o final do mês, eu falei, graças a Deus, oba, graças a Deus eu vou poder voltar. Eu ainda tava começando agosto, então... Não, tava começando setembro, então eu ainda tinha um mês pra poder pegar firme pro campeonato. Eu sei que eu tinha potencial, que ia dar conta. Aí eu fui, fiz os exames e o médico disse pra mim, olha, você não tá 100%, eu vou ter que te dar mais um mês de fisioterapia pra você ficar 100%, pra você sair sem sentir nada no pé. Poxa, aquilo que ele falou, mais um mês, eu falei, não vai dar tempo de eu fazer o campeonato, não vai dar tempo de eu participar, não vai dar tempo, minha vida acabou. Eu pensei em 1000 coisas assim na minha cabeça, né? Eu me senti muito mal. E aí eu fui dentro do carro, eu lembro que eu saí do consultório médico e fui pra casa sem falar um A. Eu tava com um nó na garganta tão profundo assim, sabe? Que eu não conseguia falar, eu não tinha o que falar, eu só conseguia sentir mesmo. E minha mãe viu a minha dor. E como a gente não tinha tanta proximidade assim de conversa, minha mãe viu que eu não tava bem, que eu tava segurando o choro. E sabe quando você tá assim, parece que você tá destroçada, você não conversou com ninguém sobre isso, porque eu não tinha conversado com ninguém. 3 meses eu não tinha conversado com ninguém. Quase 3 meses, né? E aí minha mãe chegou e me perguntou pra mim assim, o que foi? Tá tudo bem? Ah, você já viu, você tá querendo desabar. E a pessoa pergunta se tá tudo bem e eu comecei a desabar. Mas eu chorei igual uma criança, eu chorei de soluçar. E eu falei pra ela tudo que tava acontecendo, eu falei pra ela sobre o campeonato, eu falei pra ela sobre os treinamentos, sobre o meu foco, sobre minha vontade, sobre tudo que tava acontecendo comigo, que a minha estima tava alta, que eu tava me sentindo bem, que aquilo tava me fazendo bem, e que tinha destruído tudo, que tinha acabado tudo, que eu não tava entendendo por que Deus tava fazendo aquilo comigo. E aí naquele momento minha mãe chegou em casa, a gente sentou e ela veio conversar comigo, né? E ela me disse, minha filha, eu acho que você tem toda a razão em se sentir mal, você tem que se sentir mal, mas você tem que respeitar a sua dor, você tem que respeitar o processo, você tem que respeitar a sua cura, entendeu? Você tem que aceitar que você torceu o seu pé, que você tá tendo que fazer fisioterapia e que esse é o seu caminho, essa é a sua história. Você não pode simplesmente se martirizar, se sentir inferior, se sentir pra baixo, você tem que se sentir forte, firme, capaz, você tem que se entregar ao que tá acontecendo e ser forte e não permitir que isso vá te abalar, entendeu? Não se entregar à dor, se entregar ao sentimento, mas se entregar à cura, respeitar o seu momento. E outra coisa, Deus, ele faz as coisas certíssimas. Se você machucou o seu pé pra você não participar desse campeonato, talvez é um livramento. Você tem que pensar com essa cabeça, porque senão você vai ficar sofrendo. E claro, eu desabafei, chorei, desabei. Foi horrível, assim, mas eu aceitei. A conversa com a minha mãe me fez bem, me fez entender que era verdade e que eu poderia buscar outras coisas. Eu era nova, eu era bem nova e que tinha muita coisa pra viver pela frente, que meu mundo não ia acabar. Eu fiz um mês de fisioterapia novamente. No final do 3º mês eu tava jóia, eu tava 10, eu tava andando, eu não tava sentindo mais nada. E claro que eu corri pra escola e quando eu cheguei lá, que eu fui falar com o professor me colocou onde? Lá naquele primeiro time de pessoas que estavam começando novamente, aqueles que faziam pelas coxas, que não no time profissional como eu era, né? E o campeonato tava aí, com certeza eu não podia entrar pro campeonato. E quando eu joguei vôlei pela primeira vez, junto com os amadores, com as pessoas que não queriam levar aquilo adiante, o vôlei como algo profissional, eu sentia assim, um pouquinho de dor no pé e aí naquele momento eu
eu olhei pra quadra, eu dei um 360 assim em mim, sabe? Em tudo que tava acontecendo. Eu olhei pra bola, eu olhei pra mim. E eu me sentia fraca, me sentia insegura e sentia que aquilo já não era mais pra mim. Que alguma coisa tinha mudado dentro de mim, né? Que eu já não tinha mais a força e a vontade que eu tinha de seguir aquele sonho. Então eu desisti. E fui buscar outra área, né? Eu lembro que eu virei pro professor e falei pro professor que eu não queria mais. E ele até se assustou, porque ele falou pra mim, olha, eu não te coloquei no profissional porque eu fiquei com medo, porque as meninas estão treinando todos os dias, é perigoso você torcer seu pé de novo. Eu preferi te deixar pelo menos um mês no time amador, mas não desiste, não faz isso, você tem potencial. Eu falei, professor, eu não quero mais. Meu coração me diz que eu não quero mais. Muitas pessoas na escola já me conheciam por ser a profissional do vôlei que tinha machucado o pé. Então, muitas pessoas... Eu fiz amizade com muitas pessoas, eu me abri para muitas pessoas e acabei escolhendo fazer outra coisa, né? Eu comecei a fazer um curso de informática, eu comecei a fazer curso de teatro, coisas que não seriam tão agressivas para minha saúde. E aquilo me fez bem, de certa forma, buscar outras coisas, fazer outros esportes, buscar outros hobbies, me fez bem, me fez abrir a cabeça, que eu poderia ser tudo o que eu quisesse, né? E cada vez que eu buscava um curso diferente, uma área diferente para praticar, eu tentava me dar o máximo daquilo e que eu ainda encontraria a minha missão, encontraria o meu foco, encontraria o que realmente eu queria ser da vida. Então eu desisti de um sonho, mas foi uma desistência positiva, eu não levei isso pro lado negativo. Então, é claro que me fez mal por um tempo, mas foi necessário pro meu aprendizado. E eu conto essa história por quê? Porque muitas pessoas pensam que o mundo vai acabar, porque queria que desse certo uma coisa e não deu certo, e culpa Deus, culpa tudo. Mas, gente, entende, Deus escreve certo por linhas tortas. Só aceita que o seu momento tá passando, porque a gente só sabe o que é bom mesmo quando a gente conhece a parte ruim. Então permita conhecer a parte ruim com a cabeça erguida, saiba que vai ter uma saída, que você vai conseguir superar isso e não desiste. Levanta essa cabeça e tenta procurar outras coisas pra fazer, porque a vida, gente, ela é nossa. A gente que tem controle do que a gente quer. Então escolha ser feliz, escolha coisas boas pra você. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje fala sobre sonhos, desistência. Ah, Paula, então você tá falando pra eu desistir do meu sonho? Não. Tô falando que muitas das vezes você tá querendo persistir nesse sonho e muitas coisas acontecem pra que você não prossiga naquele caminho, porque às vezes não é. A pergunta é o que eu quero, mas é o que Deus quer pra minha vida? Ele quer realmente que eu siga por esse caminho? Ele quer isso pra mim? Às vezes você viveu uma experiência, aquilo ali fez ela aprender muitas coisas, fez ela ter amizades na escola. Ela fala que ela era uma pessoa completamente fechada e com o vôlei ela se tornou mais antipática e depois que ela começou a ter problema e ser colocada no lugar dela, ela viu que aquilo não era legal, que muitas pessoas vinham falar com ela e tal. Então, muitas coisas mudaram na vida dela e ela começou a explorar outros lados, outras coisas que ela não tinha explorado ainda. E eu achei muito legal a forma com a qual ela aceitou a dor, aceitou que aquilo não era pra ela realmente e que ela não se entregou a isso, né? Muito pelo contrário, ela continuou lutando, continuou persistindo. E é esse o recado que eu quero dar. Muitas vezes você pensa que seu mundo vai acabar porque você queria muito uma coisa e essa coisa, cada vez que passa, tá ficando mais distante de você. Então respira, aceita que aquilo talvez não é o seu destino, não é o que é pra você focar e foca em outras coisas, vai buscar outra felicidade, só não desiste da sua vida, entendeu? E você já desistiu de algum sonho? Você já desistiu de praticar alguma coisa porque não deu certo? Então, me manda a sua história, deixa nos comentários o que você achou dessa história também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.